Vocês já pararam para pensar em quantas vezes a gente olha para o norte do globo procurando as respostas? Modelos de desenvolvimento, tecnologia, cultura e até o estilo de vida que a gente quer ter. A gente olha para os trabalhos e para as pesquisas de lá e tudo vira um sonho. Um dia seremos como eles. Como a gente pode ser mais parecido com eles? Isso não é algo ruim, mas é uma coisa que tem o poder de nos desconectar das nossas realidades, das nossas identidades e nos fazer priorizar coisas que simplesmente não funcionam para nós. Deixa eu contar uma coisa sobre mim para explicar melhor esse ponto. Eu sou a Daiane Almeida e eu trabalho com empreendedorismo. Na verdade, mais do que trabalhar com empreendedorismo, ele sempre esteve presente na minha vida. Eu venho de uma família de pessoas que empreendem como forma de vida. Ao longo das gerações, filhos criaram filhos e esses filhos criaram outros filhos por meio do empreendedorismo. Com eles, eu aprendi que empreender é criar uma nova realidade a partir daquilo que você sabe fazer e com os recursos que estão disponíveis no lugar em que você mora. Essa é a minha referência de empreender. Morando em São Paulo, eu acabei seguindo também o caminho do empreendedorismo. Primeiro, na minha graduação como Relações Públicas, depois indo trabalhar em programas de apoio a empreendedores e, mais recente, num mestrado com foco em empreendedorismo. E o que esse ambiente me fez perceber e entender ao longo de mais de 8 anos nele, é que o empreendedorismo para essas pessoas é muito diferente daquilo que eu conheci. Foi nesses espaços em que eu vi uma abundância de recursos para empreender. Pessoas, conexões, espaços como coworkings, cursos, programas de apoio e financiamento. Foi nesses espaços que eu percebi que as pessoas tinham referências completamente diferentes das minhas, muitas vezes trazendo aquilo que funciona no norte global para aplicar diretamente aqui, nesse lugar em que a gente está. Isso ficou ainda mais evidente para mim quando eu fui trabalhar num programa de desenvolvimento de startups nas periferias de São Paulo. O time no qual eu trabalhava tentava implantar as metodologias do Vale do Silício em bairros como Itaquera, Guaianazes, Capão Redondo, Jardim Ângela, Brasilândia. E avaliar os empreendedores simplesmente dizendo que aqueles que dariam certo ou não eram aqueles que estavam mais próximos ou não da teoria. Olhando para essa realidade, eu comecei a questionar por que a gente precisa fazer exatamente do jeito que eles lá acabam fazendo. A gente percebia que os empreendedores muitas vezes tinham criado os seus protótipos, os seus modelos, as suas versões testes. Eles podiam, inclusive, estar usando tecnologias do próprio território para fazer o negócio funcionar. Mas ainda assim, se não fosse igual estava na metodologia do Vale, era considerado errado e eles precisavam fazer tudo de novo do zero. Tecnologia, ela precisa respeitar o lugar em que ela está. E muitas vezes eu tentei dizer que nem sempre são os empreendedores ou os seus negócios que estão fazendo as coisas erradas. Às vezes, só às vezes, é a nossa régua que precisa ser diferente. Mas como a minha língua era muito difícil de entender, eu fui para o mestrado para escrever de forma acadêmica aquilo que eu já estava dizendo, que a gente precisa parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro. Tem um filósofo chamado Yuko Rui que usa um conceito de cosmotécnica para explicar que a tecnologia ela nasce em um contexto específico. E todas as vezes que ela precisa ser retirada desse contexto para ser aplicada em outros lugares, ela precisa ser adaptada, porque ela não é universal. Ela não é uma bala de prata. Ela não funciona igual em todos os lugares e nem para todos os contextos. Para ser eficaz, a tecnologia, ela precisa respeitar as características do lugar em que ela vai ser implementada. Porque se ela não faz isso, a probabilidade de dar errado, de falhar, ela é muito grande. Quem aqui já foi em São Paulo e viu que em algum momento a gente teve patinetes, assim como no Vale do Silício,
e percebe que agora a gente não tem mais, entende um pouco melhor esse conceito. E foi tudo isso que eu acabei descobrindo no mestrado de forma acadêmica. Você pode pensar nas semelhanças que eu encontrei entre esses empreendedores de periferia e os empreendedores do Vale do Silício. Mas o que eu posso dizer para vocês é que existem diferenças significativas entre esses dois perfis. Quando a gente fala de referências para empreender, esses empreendedores aqui da periferia de São Paulo têm referências muito mais parecidas com a minha, de famílias que empreendem como forma de vida, e não necessariamente que está criando um grande aplicativo para vender e ficar bilionário. Quando a gente fala de conhecimento, esses empreendedores também acessam conhecimento, mas aqui na periferia, esse conhecimento se torna um repertório para entender melhor os fenômenos e os atravessamentos sociais, e não apenas para descobrir como apresentar melhor a minha solução para um investidor. Quando a gente olha para a questão de idealização da mudança, de fato, tanto no norte global quanto na periferia, os empreendedores criam negócios porque eles querem transformar a realidade em que eles estão. Mas, acredite, a realidade a ser mudada na periferia é muito diferente. E, infelizmente, essa idealização da mudança que os empreendedores fazem, aqui na periferia, muitas vezes acaba se quebrando, acaba não conseguindo ter continuidade, porque ela não encontra um cenário tão favorável quanto os empreendedores que estão no norte do globo. E depois de ouvir tudo isso que eu disse até agora, você pode estar aí se perguntando: mas o que que a gente tem para valorizar aqui? A lista pode ser inclusive muito grande. A gente tem cosméticos feitos de resíduos de cacau, a gente tem o Pix como forma de pagamento, a gente tem boleto bancário para fazer parcelamento de compras, a gente tem tratamento de queimaduras com pele de tilápia. E isso e tantas outras coisas foram criadas aqui, respeitando aquilo que a gente tem de característica local, usando as ferramentas que o nosso contexto nos dá, e por incrível que pareça, tudo isso tem um fit perfeito com as nossas necessidades. E diante disso, por que que a gente ainda continua olhando para fora e buscando copiar sempre, na íntegra, aquilo que é feito no norte global? Infelizmente, a gente não vai conseguir trazer tudo que tem lá para cá, mas é muito importante que a gente saiba que há muito valor naquilo que a gente tem aqui. Ser como a gente é tem muito valor. Agir como a gente age tem muito valor. Diferente do que nos ensinaram, que o tropical não tem valor, que o tropical é uma coisa ruim, é muito bom estar aqui e é muito bom ser como a gente é. Não tem nada de errado em ser diferente e em agir diferente. O que eu tenho para dizer para vocês e o meu convite hoje é que a gente passe a priorizar e valorizar as coisas que a gente tem aqui e as inovações que a gente pode fazer aqui, com os recursos que a gente tem, com as nossas características aqui, e respeitar essas características para que a gente possa, de fato, inovar e não apenas copiar. Às vezes, é muito mais interessante que a gente faça do nosso jeito, porque nem sempre a roupa do outro serve na gente. Muitas vezes, as coisas vão funcionar muito melhor se a gente for capaz de fazer as nossas próprias roupas. Obrigada.